Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui para mais uma sexta de estudos na nossa querida Casa dos Humildes. Então, é com alegria imensa que estamos aqui hoje na noite de estudos Allan Kardec para homenagear, é claro, a data de 3 de outubro. Será amanhã, hoje estamos exatamente no dia 2 de outubro, na nossa reunião de sexta-feira. Então, vamos homenagear o nosso querido mestre de Lyon e vamos esclarecer aqui que realmente Lyon vai ser sempre a sua terra natal, onde ele nasceu. Mas realmente ele não viveu em Lyon. É isso que eu queria dizer a vocês, que pela primeira vez na vida, a palestra que eu fiz durante tantos anos, hoje ela vai estar aqui, vamos reeditá-la com correções. Vamos reescrever a história, aliás, as cartas de Kardec que estão reescrevendo a história. E não há como enfrentar, lutar contra fatos. Contra fatos não há argumentos, né? Então, umas 3 ou 4 situações aqui, vamos esclarecer hoje a história, como de fato a história foi. Tá? E como imagem do nosso plano de fundo está aí. Imaginem, essas matas são as matas do Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? O céu do Brasil agora numa madrugada, ainda amanhecendo, porque estamos realmente nessa travessia da transição planetária. Ainda não chegamos no abençoado mundo de regeneração. E está aí, nessa madrugada, nesse amanhecer, ainda de uma nova era, a figura de Allan Kardec, contemplativo, meditativo, não é? Então, uma figura nostálgica do grande demiurgo do Espiritismo, aquele que elaborou essa massa formidável da doutrina espírita, claro, ele na Terra como embaixador do Cristo, e as entidades venerandas trazendo à Terra a terceira revelação. Então vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus e agradecendo Jesus por essa oportunidade de homenagearmos essa figura ímpar, este grande missionário, um dos mais lúcidos discípulos do teu coração, Jesus, que enviaste à Terra para inaugurar a era da nova revelação, a terceira revelação de Deus à humanidade, o Consolador prometido, o Espiritismo que vem destruir a morte. A partir daí, aos 4 cantos do mundo será proclamada a imortalidade, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e que possamos, todos juntos, a partir de hoje, agora e sempre, sabermos espíritos que somos e vivermos de acordo com essa realidade, porque essa é a grande e maior alegria de uma vida, saber esse espírito e viver de acordo com essa realidade. Então, Senhor, nesta noite de homenagem ao teu discípulo amado, pedimos a vossa proteção, que a nossa reunião decorra num clima de paz, equilíbrio e harmonia. Meus queridos amigos e irmãos, vejam bem, quando a gente analisa uma vida humana, é muito fácil, porque basta olharmos os fatos da encarnação presente, né? Agora, analisar uma vida como a de Allan Kardec é muito difícil.
Hegel, o grande poeta alemão, tinha uma afirmativa muito bela. Ele dizia o seguinte, que os homens comuns, que somos nós, são medidos dos pés à cabeça. Agora e porém, os grandes homens são medidos da cabeça para cima pela grandeza dos seus ideais. Allan Kardec é este grande homem, um homem que veio com a investidura dada por Deus. Então, o metro para medi-lo é da cabeça para cima, pela grandeza do seu ideal, do ideal que ele trouxe à Terra. Então, é muito difícil analisar a investidura dada por Deus a um espírito como esse. Aí não podemos analisar só uma vida, temos que analisar várias existências de Allan Kardec. E sabemos, pelo mesmo, não é? Através do encontro que ele teve com Zéfiro, um druida, que viveu com ele outrora nas Galhas, né? Onde Kardec fora um sacerdote druida. Sabemos disso, o próprio Kardec revela que ele fora esse sacerdote, não é? Viveu nas Galhas e vejam bem ali, em contato com a natureza, com aquelas fadas druidesas, né? Então, os bardos, as tríades druidas, então toda a poesia druida era baseada em tríades. E vejam bem, este grande homem ali trabalhava com o psiquismo humano nas florestas das Galhas, nas fontes. Allan Kardec, com as fadas druidesas, entrava em contato com o infinito. Por isso que uma obra que eu indico aqui, aliás, para a gente começar direitinho, há várias biografias de Kardec. Eu vou dizer uma coisa para vocês, todas excelentes. Todas. A gente pode apontar uma como melhor ou outra, mas não quer dizer que a gente não deva ler as outras. É como um mosaico, não é? Todas elas trazem elementos importantíssimos. Agora, é inegável que a melhor de todas, não é a de Henri Sauce. Henri Sauce é o francês contemporâneo de Kardec, a biografia de Allan Kardec. Né? Mas temos outras biografias aqui muito boas também. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pela biografia, embora que hoje precisa ser revisada, aliás, todas elas. Né? Depois das revelações, essa aqui em 3 volumes, que são a de Zeu, João Tuil e Francisco Tis. Né? 3 volumes. Primeiro volume, Allan Kardec nos seus estudos. Né? Então, o jovem Kardec em Verdun, toda a sua preparação escolar, seu trabalho como professor. Segundo volume é Allan Kardec na França, né? O desenvolvimento do Espiritismo, quando ele lança o Livro dos Espíritos, em Paris. E o terceiro volume é o Espiritismo já no Brasil. Né? Isso foi um esforço muito grande dos queridos Tirce, Francisco Tirce, e o querido Zeu João Tuil e Francisco Tirce, que depois eles acharam, embora eu prefira esse formato aí dos 3 livros, viu? Mas eles acharam muitos volumes e condensaram em 2. Então, o mesmo Allan Kardec, que eu mostrei para vocês os 3 volumes, Allan Kardec, o Educador e o Codificador, né? Que foi lançado no bicentenário de nascimento dele. Né? Então, biografia muito boa, melhor de Henri Sauce. Agora não quer dizer que a gente não lê outras. A de Zeu João Tuil e Francisco Tirso ainda tem elementos importantes, embora coisas a corrigir. Tem um que eu gosto muito, velho, Carlos Embaçaí, a lição de Allan Kardec, né? Gosto muito, principalmente porque aqui tem todo o currículo de Kardec, né? Todas as obras dele publicadas antes de ser Allan Kardec, como professor Rivaio. Né? Pessoal, e
Essa última aqui de Marcel Sotomayor, que vocês conhecem, né? Marcel Sotomayor, Kardec, que deu origem ao filme, né? Já tem que ter retalhos também impressionantes, né? Por exemplo, que vocês viram no filme, né? As irmãs Júlia e Carolina Budan, mocinhas, criancinhas, né? Menininhas, não eram meninas. Havia as irmãs Budan mesmo, mas já eram adultas. Então vejam as descobertas. Hoje são documentos. Não adianta chiar. A gente tem essa coisa linda do idílio que a gente construiu, né? Aquela coisa nostálgica das menininhas. Eram adultas, moças adultas, né? Mas vejam bem, então, falando dessa encarnação como druida, por isso que eu quis tocar nas biografias, uma obra muito boa de Eduardo Carvalho Monteiro, Allan Kardec, o druida reencarnado, né? Pessoal, o Eduardo Carvalho Monteiro foi um dos maiores pesquisadores do Espiritismo no Brasil, né? Um dos maiores pesquisadores, criou o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita de São Paulo, né? Uma pessoa impressionante traz essa obra. Agora, sabemos que Kardec foi o sacerdote druida e na época do Cristo, Kardec volta como o centurião Cornélios. Já. E eu queria citar aqui duas obras, a Cornélios, o centurião que viu Jesus, e Herculano, porque sendo uma das maiores médios, Vera Krижановsky, a médio que recebia Rochester, uma das maiores médios mecânica, não é? E que aqui ela narra que o espírito do centurião Cornélio futuramente seria Jean Rouge. E aí a gente sabe, daqui a pouco eu vou falar que Jean Rouge foi Allan Kardec mais na frente, né? Então, se ela afirma que o centurião Cornélio, né? Essa obra da FEB, viu, pessoal? Federação Espírita Brasileira, por uma média notável, muito séria, Vera Krижановsky, que o centurião Cornélios, aqui também de Vera Krижановsky, né? Centurião Cornélios. E aqui dizendo que ele seria Jean Rouge, é porque o Cornélios se tornaria Kardec. Agora, o Cornélios, o centurião, que quando encontrou Jesus, foi espioná-lo, mas ficou e deu um depoimento para os romanos maravilhoso, né? Disse que um homem jovem, mas a exalar uma majestade e um fascínio irresistível. O seu olhar, jamais um homem olhou com aquele olhar como Jesus olhava, não é? Então, Jesus, quando sorria, confortava muito. Mas quando sua expressão ficava grave, fazia chorar. Expressão linda do centurião Cornélio, né? Então, vejam bem, diz que a voz de Jesus, o olhar, aquela personalidade a exalar, um encanto e um fascínio irresistível. E Jesus passa a rente ao centurião, olha para ele e diz: centurião, se minha palavra tocou meu coração, renuncia às atividades que estás investido. E, claro, o centurião volta, diz que não viu dolo nenhum naquele homem, dá esse grande depoimento, e mais tarde, quando ele larga as centúrias, ele vai se tornar um eremita, vai viver da caridade, ensinar os preceitos de Jesus. Então, mas essa mesma personalidade, o druida, vejam bem, a gente está analisando a investidura de um espírito, essa investidura dada por Deus, analisando várias reencarnações. E o querido Cornélio já encarna em Praga, na Boêmia, vai ser o grande reformador tcheco, discípulo de Wycliffe, Jean Rouge. E também as revelações espirituais afirmam que Wycliffe seria o futuro Leon Denis. E ambos ali em Praga, na Boêmia, teriam como protetor espiritual Jerônimo de Praga. O que é que acontece? Jean Rouge, que era discípulo de Wycliffe,
Na França, inverte os papéis. Wycliffe Leon Denis agora é discípulo de Jean Rouge, Allan Kardec. Agora Jerônimo de Praga vem como orientador espiritual de Leon Denis, o velho Wycliffe. Kardec veio com o espírito de verdade, uma constelação inteira, né? Então vejam que coisa maravilhosa, né? Então, mas ali em Praga, na Boêmia, os discursos do Jean Rouge já revelavam o futuro Allan Kardec, a lógica, a concisão, o poder de síntese, mas ele combatia a venda das indulgências e, numa manobra torpe, ele foi preso no castelo de Gottlieben, na Suíça. Pessoal, olha esse mecanismo da reencarnação, é uma coisa maravilhosa. Porque, veja bem, esse homem, Jean Rouge, vai desencarnar na Suíça. Depois ele reencarna na França e vai voltar para a Suíça. Veja que coisa linda. Então, ali no castelo, ele foi convidado para um concílio em Gottlieben, só que não era um concílio, era uma armadilha, e condenaram a morrer na fogueira. E para escárnio, nu, sem roupa, tirar a roupa de Kardec. Desnudo, porque não bastava matar um homem, tinham que desmoralizá-lo, né? E quando Kardec olha para aqueles cardeais dos dois planos da vida, né? Jean Rouge olha para aqueles homens e diz: vocês hoje assam o pato, estão assando o pato. O nome Rui significava em tcheco pato. Amanhã virá um cisne de luz que as labaredas vossas não alcançarão. Esse cisne de luz, ele mal sabia que ele falava dele mesmo. Ele voltaria à Terra como o grande cisne de luz, Allan Kardec. Ele desencarna cantando uma litania. Cristo, Filho de Deus, né? Filho de Deus, desencarna Jean Rouge e se candidata ali para uma missão maior ainda. Em Paris, vai reencarnar em 3 de outubro de 1804, o nosso querido professor, aí vamos à correção, como é que a gente dizia? Todo mundo aqui, se eu perguntar agora, todo mundo. Professor Hipólito Leon Denisard Rivaio. Meus queridos irmãos, não é. Né? Substituam e coloquem exatamente o nome de Kardec, que está aqui em Simoni Privato. Ele esclarece de forma muito bonita. Então, Denisard Hipólito Leon Rivaio. Vejam bem. Denisard Hipólito Leon Rivaio. Esse é o nome, não Hipólito Leon Denisard Rivaio. Simone Privato comprovou isso com o atestado de óbito. Leiam a sua obra. Então, o nome de Kardec, Denisard Hipólito Leon Rivaio. Né? Precisamos, isso aí que a gente diz, que importância tem isso? Muita importância. Muita importância. Né? E aqui veio as obras para o Brasil, a gente utilizava realmente todos os anos. Né? Outra coisa, quando eu citava aquele momento de Verdun, meu Deus, né? Aquele momento em que o pai e a mãe de Kardec, Dona Luíse do Ramel e o senhor Jean Batista Rivaio, né? Estão conversando, pensando em mandar o menino para Verdun. Os queridos irmãos, o pai de Allan Kardec abandonou a família, né? A questão de Verdun é uma coisa muito importante. Kardec foi para Verdun por causa de uma heroína. Essas heroínas silenciosas, né? Aliás, isso é um termo usado muito com Dona Ivone Pereira, né? Mas essas heroínas silenciosas, que foi a sua avó. A sua avó, inclusive, se desfez de bens para que a sua filha enviasse o menino para Verdun. E Kardec vai realmente para Verdun, no castelo de Verdun, e ele volta, vejam bem, para a velha Suíça, onde ele havia desencarnado. Então, ainda menininho, vejam bem, 10 anos de idade, ele chega em Verdun, onde vai fazer suas humanidades. Né? Então, mais uma correção. Tá? O pai havia abandonado a família e a avó foi quem custeou a ida do neto.
E chegando lá, ele encontrou com o maior espírito, um dos maiores espíritos, quiçá o maior que veio no campo da educação, Henri Pestalozzi. E ele estudou em Verdun. Muita gente importante do mundo estudou em Verdun. Uma personalidade nossa aqui do Brasil, conhecida, a princesa Leopoldina, estudou em Verdun, né? Antes de vir de Portugal casar com Dom Pedro, estudou em Verdun. E o Henri Pestalozzi tinha um método formidável. Nas famílias ricas, os filhos estudavam lá, mas ele abria bolsas gratuitas para famílias de camponeses, né? Então, era um modelo de educação impressionante. Ali existia um mestre de Pestalozzi, Froebel, que criou aquela coisa dos jardins de infância, né? Que a criança tem que ser regada com carinho, atenção, para desabrochar suas potencialidades. O jardim da infância criado por Froebel na escola de Pestalozzi. Kardec fica ali até 24 anos e vejam bem que coisa emocionante, né? Kardec se despede de seu mestre. Ele vai chegar em Paris, vai divulgar o método pestalozziano, né? Aos 24 anos de idade, já está com as suas humanidades feitas, né, prontas, e vai exercer a educação em Paris. E chegando em Paris, aí vai ter essas coisas do reencontro de almas, né? A gente viu Dona Heloísa Pires descrever como era a relação de Herculano Pires. Eu amei aquilo. Tanta gente ficava assim, meio de esquerda assim com o Herculano, porque Herculano era muito firme na doutrina, e ainda bem que ele era assim. Ou seja, que homem completo. Herculano era o ser consciente, o homem integral. E a gente sabe que Herculano casou com Dona Virgínia, ele pulou do trem e pediu ela em casamento. Só tinham se visto 2 vezes por breves minutos. 6 meses depois estavam casados. Né? Então o professor Rivaio, 24 anos, um dia, ele vai entrar em contato com uma mulher belíssima, poetisa, educadora feito ele, agora poetisa, e ela tinha um estilo mignon, era baixinha. E Kardec, pela primeira vez, Kardec fica com aquele estado de enlevo, com as pupilas dilatadas, tá? Pensamento a esmo, com a figura. Quem lê as cartas de Kardec estão aí hoje, né? Mas a gente já tinha publicado isso, procura no blog, né? A primeira carta de Kardec para Dona Amélie Baudet. Impressionante, Kardec com aquela seriedade, elegância, né? Sensibilidade, pedindo permissão para visitar os pais de Amélie. É uma coisa linda, linda, linda. E o querido Kardec vai se consorciar com aquela jovem. Ela era de uma aparência jovial, mas é forçoso dizer aqui, e que ela era jovem, mas Kardec tinha 28 anos de idade quando vai casar com Dona Amélie Baudet. Amélie Gabrielle Baudet, a doce Gabi. Ela tinha, vejam bem, 37 anos. Ele tinha 28, ela 37, 9 anos de diferença. Né? A gente sempre diz isso, é verdade, eles não tiveram filhos biológicos já, mas adotaram uma criança que não viveu muito tempo. Louise, adotaram, e a gente imagina o olhar de Kardec para Louise, né? O Kardec pai com a Amélie. Então, é uma história realmente. Eu fico pensando nessa criança hoje no plano espiritual, em futuras reencarnações, com a Amélie, com Kardec. Né? Então, Kardec está ali pronto. Então, funda a sua difunde funda a sua escola de educação, mas difunde o método pestalozziano por toda a França. Mas aí está preparado o homem. E passa-se o tempo avança, o século avança, não é? E Kardec, por volta dos 54 anos, eu me emociono muito. Pessoal, esse ano de 2020, com pandemia,
está marcando todo mundo, ninguém vai esquecer nunca, né? Mas eu, Bruno, por outro motivo, eu não vou esquecer nunca, né? Esse ano eu completo 54 anos de existência na Terra, né? Dia 9 de novembro, né? 54 anos eu estou na idade de Allan Kardec, né? Por isso que eu sempre narrei isso, desde 19 anos que eu falo nos centros, já, narrando a Kardec com 54 anos aí. Cheguei para o ano, vou passar Kardec, né? Então, mas é uma emoção para mim. Eu me emociono com essas coisas, viu? Então, Kardec, na idade que eu estou hoje, né? Kardec ouviu falar no fenômeno das mesas girantes. As tables móveis, mesas girantes. Mas essas tables móveis, que começou na América, né? Dali a um tempo vai se transformar em mesas não girantes somente, mesas falantes. Mas isso você já sabe, aqueles fenômenos de Kurzweil. Inclusive, quem quer conhecer isso, leia essa obra notável de Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, né? Arthur Conan Doyle. Bruno, esse Arthur Conan Doyle é aquele que eu estou pensando mesmo? É aquele que vocês estão pensando mesmo, né? Arthur Conan Doyle é o escritor de Sherlock Holmes, o grande escritor inglês. Ele escreveu História do Espiritismo. Vejam. Só que aqui no Brasil divulgaram como História do Espiritismo. Só que esse título está errado, pessoal. Né? Esse título está errado. E olha, a gente, quando cometeu através da sua trajetória, né, equívocos, e a gente narrou aqui questão da revista Espírita, tanta coisa, mas a FEB fez um gol de placa quando consertou isso. O Evandro Moleto Bezerra traduziu a obra de Conan Doyle, né, mas colocando o título certo como era no inglês. Então, vejam bem, História do Espiritualismo. No começo era divulgada História do Espiritismo, né? Vejam bem. Mas a edição nova aqui, ó, a edição de Evandro Moleto, História do Espiritualismo, correto é isso. Por quê? Porque vocês estudando Conan Doyle, vocês vão entender tudo, aquele fenômeno de Kurzweil, na casa do pastor John Fox, suas filhas, Kate, Margarete e Leia, né? Então vão ter um contato com o espírito de Charles Roger, que ele disse que seu corpo tinha sido enterrado ali na adega, né? E por batidas ele começou a se comunicar, e ali começa uma história sem fim. Né? E a partir daqueles fenômenos de Kurzweil, aquilo ganha Europa. Então, nos salões, nos boulevards. E um amigo de Kardec, o senhor Fortier, um amigo do professor Rivai, disse um dia: professor Rivai, olha, as mesas respondem, dão resposta inteligente. Kardec riu e disse: você me provar que uma mesa tem cérebro para, né, pensar, esse sistema nervoso para sentir. Até lá você acredito que deve ser algum fenômeno desconhecido do magnetismo, né? O que é que acontece? O senhor Fortier afirma com todas as veras do coração, Kardec fica, mas ele recebe o convite da senhora amiga sua, Madame Panemezon, uma senhora de alta sociedade, com seu esposo, né? Então, ao contrário do seu Fortier, um casal muito circunspecto, então muito tranquilo na análise dos fatos e das coisas, e Kardec vai até a casa de Madame Panemezon, ele fica impressionado porque encontrou ali o industrial, o comerciante, o professor, o subchefe de polícia. Então, ele viu que era uma reunião séria e ali ele começa seus estudos. Quando os espíritos conversam com Kardec, pessoal, a conversa é em tom de reverência. Porque aquele que estava ali na humildade de um mestre-escola, Kardec era professor, profissão linda, né? Na humildade do mestre-escola, era um emissário de Deus à Terra.
E os espíritos reverenciam o querido Zéfiro. Conversa com Kardec e diz que são amigos de outras vidas, esse espírito que se comunica. Fosse sacerdote druida, nas velhas galhas, entre os druidas. E o querido Kardec, ali, ele realmente vai começar seus estudos, anotar os seus cadernos. E o Zéfiro dizia, ele sabia que alguém o assistia muito de perto, e o espírito Zéfiro dizia, né? Estás longe de saber quem é aquele que te protege muito de perto. E um dia ele vai ter essa primeira conversa, o primeiro contato com um espírito chamado La Vérité. O espírito diz, tens uma missão a cumprir. Para ti, chama-me de a verdade. Pessoal, eu não preciso dizer. O querido La Vérité, o espírito para se dizer, chama-me a verdade, só pode ser um nessa vida, em todas as vidas. Ó. Aquele que dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Kardec ali, o Espírito de Verdade, pergunta se ele aceita a missão. E Kardec disse, se eu não aceitar, o Espírito de Verdade diz, outro assumirá a tarefa, porque os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um só homem. Outro assumiria a tarefa. E naquele momento, Kardec humildemente aceita e vai cumprir a sua missão na Terra. E depois de colidir todos aqueles ensinamentos dos Espíritos, usando o método do ensino coletivo e concordando com os Espíritos, vários médios de pontos distantes, trazendo a mesma mensagem, o querido Allan Kardec vai lançar em Paris. E aí é onde os Espíritos orientam ele, que ele não, na sua humildade, ele já era um professor conhecido em França. Ele não achava justo usar seu nome. Os Espíritos orientaram-no a usar o nome da outra encarnação, como druida, Allan Kardec. E ele vai usar o nome que vai ficar célebre na história da humanidade. E daqui para frente vai ficar muito mais célebre ainda, né? O Brasil espírita conhece Allan Kardec como a França espírita do seu tempo. Daqui a pouquinho o mundo conhecerá Allan Kardec. Né? Então, Kardec vai lançar, em 18 de abril de 1857, Le Livre des Esprits, em Paris. Então, imagine a cena aquela manhã chuvosa em Paris. Kardec sai, vejam bem, de sua residência, passa pelo L'Opéra, pela Comédie Française, se dirige a pé para o Palais Royal. No Palais Royal, ele sobe aquela rampa linda, né? Entra na Galeria d'Orléans e vai até a Livraria Denty. O livreiro Denty era quem ia editar a obra. Mas antes, um tempinho antes, ele desencarna. E Kardec fica apreensivo, mas a esposa do senhor Denty, senhora Melânia, por conta de risco, assumiu a palavra do marido. Até os filhos da senhora Melânia diziam, mas mamãe, esse livro, Le Livre des Esprits, o livro dos Espíritos, vai vender em Paris. E ela cumpriu a palavra empenhada do marido, e naquela manhã, ela de braços dados com Allan Kardec desce aquela rampa e vão esperar. Vejam bem. Os livros que vinham de uma cidadezinha nos arredores de Paris, a 23 quilômetros, Saint-Germain-en-Laye. E chega realmente, trazido em carro de tração pelos cavalos, aquela sublime carroça, não é? Que maravilha! Os cavalos, como
revelação do Cristo, a segunda revelação veio numa manjedoura, né? A terceira revelação vem com os cavalos, na trazedura da mensagem de luz. E Kardec pega a primeira obra com apenas 501 perguntas, já? Vê, se emociona. Dona Melânia coloca na vitrine e os dois ficam ali conversando, maravilhados com aquele momento, quando passa um jovem, aos 19 anos de idade, e aquele jovem viu o livro na vitrine. E ele ficou muito interessado naquele livro. Quando ele viu aquele livro na vitrine, ele livro de ele entrou e sentou ali uma cadeirinha dentro da livraria Dentin, né, num banco. Camilo Flammarion pega o livro, começa a ler, e ele lê a introdução. E ele fica encantado com aquela introdução. E ele diz: senhora Melânia, quem é o autor desta obra? Né? Escreveu essa introdução aqui, é genial. E a senhora Melânia: vem cá, o autor está aqui, é o professor Rivaio, que ele assina Allan Kardec. E naquele momento era um reencontro. Um jovem de 19 anos de idade, com aquele que será de agora e sempre o seu mestre, Allan Kardec. Kardec aperta a mão, abraça aquele jovem, né? Se entretém nos conceitos do Livro dos Espíritos. E quem era aquele jovem com 19 anos de idade? Ele ainda não era, mas ele ia se tornar o maior homem de ciência da França, o maior astrônomo da Europa e do mundo na sua época. Aquele Nicolau, aquele jovem Nicolau ali, se tratava nada mais, nada menos que Nicolau Camille Flammarion. E Flammarion vai ser médium de Kardec. No futuro, ele como médium na Sociedade Parisiense dos Espíritos, ele quem vai receber na obra Gênese todo o capítulo de uranografia geral de Galileu Galilei. Pessoal, há um capítulo que trata do tempo e do espaço, que é a coisa que eu, de vez em quando, eu pego a Gênese para ler. Que é a forma linda, poética que o Galileu Galilei fala ali do tempo e do espaço. Meu Deus, estamos aqui presos no tempo e no espaço. E quando a gente olha aquelas dimensões, só a imortalidade mesmo, né? E ganhamos a imortalidade. E Nicolau Camille Flammarion vai ter um papel já como grande astrônomo, já homem formado, ao final da vida de Kardec, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, Kardec lança em 1857 o Livro dos Espíritos. Eu vou pincelar aqui as 5 obras, né, do Pentateuco. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Já? Vejam bem, o pessoal Kardec não era de escrever de afogadeiro. E os espíritos preparavam tudo com muito cuidado. 4 anos depois do Livro dos Espíritos, foi que veio o Livro dos Médiuns. Né? Vejam bem, em 1861. Em 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns é a parte experimental. Né? Os autores espirituais do Livro dos Médiuns, quase sua totalidade, são 2 espíritos, né? Erasto e São Luís. São Luís, que dirigia a Sociedade de Paris, e Erasto, que era discípulo de Paulo. E a gente sabe, pelo Hermínio Miranda, que Paulo era a maior autoridade mediúnica do cristianismo redivivo. Né? Por isso que foi escalado ali Erasto, um discípulo de Paulo, junto com São Luís, trazem aquelas informações notáveis no Livro dos Médiuns. Em 1864, vem a lume o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, o Céu e o Inferno. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que abalaria o mundo espírita, né? Uma obra de imenso amor. E por isso que eu digo
quando eu vejo as pessoas terem dificuldade com a parte religiosa, que Kardec não queria, aí o Evangelho segundo o Espiritismo é uma parte moral. Vamos chamar assim, né? E quando eu toquei com Dona Heloísa, eu percebi na hora aquela santa indignação de Dona Heloísa. Eu estava olhando para ela e dizia, meu Deus do céu, ela está virando o pai, está igualzinho o pai dela. Se não quer aceitar o aspecto religioso, saiam do Espiritismo. E muito bem, não é, Dona Heloísa? E por quê? Porque Kardec, todo o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, as preces, coletânea de preces. E a gente sabe, outro dia eu conversei com o Luiz Jorge, a gente morreu de rir, né? Eu digo, rapaz, os kardecões barbudos, né? Aquele pessoal que é Kardec fundamentalista, não pode ler nada, só pode ler Kardec, é só Kardec. Devem estar se contorcendo, porque as cartas revelam que Kardec era um homem de profunda oração. E não só na sua essência, mas também na intensidade. Orava muito. Tudo para Kardec era oração. Vejam bem, as cartas estão revelando esse Kardec aí porque não importa onde nem quando, né? Eu já fui a um evento, certa feita, para inaugurar determinado organismo espírita, que eu fiquei pasmo, né? Um evento espírita que foi aberto sem prece e encerrado sem prece. Porque achava que aquele era o ato da prece era uma coisa menor, não é? Não cabia ali tinha outro sentido filosófico, não sei o quê. Pois é, aí vejam bem Kardec orando muito e orando bem. Porque é isso, o que importa não é orar muito, mas orar bem, né? Embora Kardec orava bem e orava muito. Esse é então o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro do nosso Evangelho no Lar, onde você, a casa que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, escreve seu endereço no livro da vida. No livro da vida. E ali o intermúndio acontece. A espiritualidade superior vem e intercâmbio abre. Por isso que você deve ler das duas formas. Sequencialmente, mas também tem um momento de abrir a esmo, né? Em 1865 vem O Céu e o Inferno, que é uma obra maravilhosa, a obra da teleologia espírita, né? Não é uma teologia que estuda Deus e a alma concomitantemente, né? Uma obra notável. E em 1868, vejam bem, 57, o Livro dos Espíritos. 4 anos depois, o Livro dos Médiuns. Né? Então, 61. 3 anos depois do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem o Céu e o Inferno e 3 anos depois, 65, o Céu e o Inferno, a Gênese. Esse livro notável e que tem muito a ver, é a ponte do Espiritismo com a ciência. E vejam bem, foi aí que veio essa história triste da adulteração. História triste. E que toda essa revelação aí da Sociedade Anônima, o trabalho de Simone Privato, fantástico. Né? Quem puder ver o trabalho do Marco Milani, né? Porque não basta uma análise histórica, né? Porque tem gente ainda que fica, será assim, não? Tem que ver se houve a piora doutrinária. E houve. Tanto a Simone Privato, em síntese, no Seminário de São Paulo, demonstrou, mas o grande pesquisador Marco Milani faz um trabalho notável, né? Mostrando equívocos doutrinários na tal da quinta edição. Que é uma coisa pavorosa, né? Mas então está aí a Gênese, que é a obra de coroamento da doutrina. Agora, eu acho que isso é uma questão tão... Pessoal, Kardec, da primeira à quarta edição, é uma só. Tá? Até o ano dele de desencarnar era uma só, primeira à quarta edição. As 4 edições são sempre a repetição da primeira, né? Eu não sei por que não se fica com essas 4. Porque tem gente que não quer. Eu confesso a vocês, eu já disse isso, né, que eu tenho um amigo espírita já há muito tempo, vamos dizer, de Bruno, fecha bem, né? Meu avô lia essa edição aqui. Meu pai lia essa edição aqui.
Eu leio a quinta edição também. Meu filho fulaninho lê a quinta edição. Eu, a essa altura do campeonato, eu estou caminhando para tal idade, eu vou me preocupar com isso? Não é se preocupar, ninguém quer preocupar. Você tem a obrigação de não legar para as futuras gerações algo adulterado, né? Algo adulterado. Essa é a questão da Gênese. Então, Kardec lança em 1868, né? E Kardec vai, vejam bem, quando ele completa o coroamento da obra, ele vai desencarnar em março de 1869, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Antes ele vai passar por aquele... Kardec escrevia muitas cartas, né? Inclusive o doutor Demere orienta ele, né? Lá atrás, logo no começo, mas ele nunca deixou de escrever. As cartas, estão aí as cartas de Kardec, né? Mas naquela profusão que ele fazia, o Espírito Verdade lança a Revista Espírita, né? Lá no começo, em 1858, ele lançou, e ali ele respondia em bloco tudo, né? As dúvidas de todos. Mas quando ele achava necessário, ele continuou escrevendo para os seus amigos, né? Para os seus contatos no movimento espírita. As viagens de Kardec, pessoal, eu citei aqui obras de Kardec do Pentateuco, e vocês sabem o que é o Espiritismo, né? Obras Póstumas hoje é uma obra contestada, eu preciso dizer isso a vocês aqui, né? Inclusive porque Kardec não publicou obras póstumas. Quem publicou obras póstumas foi Lemarie. Só que descobriram, né? Tá aí as cartas de Kardec comprovando, né? Que o próprio, até mensagem de psicografias do Lemarie adulterou. Mensagem dos espíritos superiores, né? Minha querida Valéria Pessoa está por dentro da situação, está aí assistindo ao nosso chat, aí no nosso chat, né? Ela sabe disso. Então é uma pena, porque a obras póstumas tem coisas ali que foram de Kardec e belas, né? E era um livro que eu gostava tanto. Agora, sob suspeita, porque tem muita coisa. O Lemarie é uma figurinha, pelo amor de Deus, né? Lemarie. Eu ri quando a Dona Heloísa falou, né? Que com essa coisa da adulteração para referendar o corpo íntimo, mas teve uma hora que eu disse, coitado de Lemarie, né? E ela disse, às vezes, sei lá o que é, um distúrbio comportamental, um surto, sei lá, né? Como Dona Heloísa disse. Mas vejam bem, então, que é o Espiritismo Obras Póstumas, tem uns livros importantes de Kardec, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, né? Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, Espiritismo na sua expressão mais simples, Espiritismo na sua expressão mais simples, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, esse livro que é notável, gente, né? Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, né? Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Ele viajava muito, se correspondia com o mundo inteiro. Sim, pessoal, Allan Kardec era poliglota, viu? Falava holandês, alemão, sueco, né? Era poliglota, Allan Kardec. Bem, e aí acontece o Alto de Fé de Barcelona, né? Que é agora em outubro, dia 9 de outubro. O amigo de Kardec, Maurice Lachatre, pede a Kardec algumas reduções dos livros, da revista, e o querido Allan Kardec envia, né? Só que chegando lá na alfândega, era uma época terrível, né, da Igreja Católica, Inquisição, e o bispo Antônio Palau e Tremens interdita a entrada. E foi um verdadeiro xenhenhen do bispo, né? Kardec viu aquilo ali, uma gravidade, achou aquilo um absurdo. E viu aquilo ali uma grave questão de direito internacional e quis intervir. Foi consultar os espíritos e o Espírito Verdade disse: não faça nada.
essa proibição será o melhor para a propagação da doutrina. Deixai a ignomínia seguir seu curso. E aí Kardec obedece o Espírito de Verdade. O que é que acontece? Vai haver a perseguição, a queima dos livros na esplanada de Barcelona. E a história relata que foi o último ato da Inquisição na pátria de Cervantes. Vocês acreditam? O Auto de Fé de Barcelona. E ali, depois daquilo ali, porque você, quando queima um livro, diz que é proibido, olha, hoje, se aparecer um livro e disser, olha, proibido ninguém ler, eu sou o primeiro a querer ler. Tá? Então, aquelas mocinhas de colégio, né? Tudo menina 18 aí, Primo Basílio, ninguém lia Primo Basílio, né? Vocês que pensam. Elas davam um jeito e lia o Primo Basílio. Então, a proibição é um tiro na culatra. E todos ali quiseram conhecer aquelas obras que estavam sendo queimadas. Né? E é na pátria de Cervantes que vai surgir médiuns notáveis, espíritas maravilhosos como Miguel Vives e Vives, Amália Domingos Sola, Fernando Colavida, o Kardec espanhol. Quem faz uma palestra linda sobre Fernando Colavida é a nossa querida Simone Privato, né? Na Bolívia, parece, né? Tem em espanhol, mas você entende perfeitamente. Né? Então, vejam bem, espiritismo lá na Espanha, e um dia Kardec, anos depois ali, Kardec está na Sociedade de Paris, 9 de outubro de 1861, né? Se deu o Auto de Fé. E alguns anos depois, o espírito do bispo desencarna e vai até a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no fim da reunião, e pede a Kardec, né? Chorando, eu venho aqui pedir uma prece, porque muito vale a prece do perseguido para o bem do seu perseguidor. E Kardec ora, palmas para o bispo, que reconheceu seu equívoco. E o Chico Xavier disse que ele reencarnou aqui pertinho da gente, né? Nas Minas Gerais. Reencarnou o querido bispo Antônio Palau de Tremes. Pessoal, então, o que é que acontece? Kardec está prestes a desencarnar e ele escreve uma das coisas mais lindas, que é o Canto do Cisne. Né? O Canto do Cisne, né? De Kardec, sua despedida. O Canto do Cisne, quando Kardec diz assim, desde jovem, essa frase me arrepia. Juro que ela está me arrepiando aqui agora. Juro, olha para aqui. O Espiritismo foi a obra da minha vida. A ele dei todo o meu tempo, meu esforço, meu trabalho, porque para mim o futuro estava escrito com letras irrecusáveis. Que canto do cisne mais lindo. O futuro estava escrito com letras irrecusáveis. Kardec dizia que os espíritos tinham trazido à Terra, né, a chave do passado e do futuro da humanidade. Kardec um dia estava de mudança da Rua Santana para a Vila Seguir, né? Tudo desarrumado, os quadros das cadeiras, tudo envolvido com panos. Kardec de mudança, mas isso era apenas um símbolo, todo esse ambiente, porque a verdadeira mudança era a mudança de morada, do plano físico para o plano espiritual. Quando toca a campainha, ele vai atender, era um jovem caixeiro, viajante, atrás de algumas obras, e Kardec ali pega os pacotes com as obras da codificação, da coleção da Revista Espírita, entrega. Ele não aceita que o jovem pague as obras. Né? O jovem ficou emocionado e eu fico pensando, né, na linha do tempo. Aquele jovem vai sair dali e vai caminhar para o futuro. Onde é que estará aquele jovem?
Os queridos irmãos, ele foi o último na Terra a falar e a ver a figura de Allan Kardec. A última pessoa a ter contato com Kardec. Kardec se despede, risonho, fecha a porta, sente aquele impacto, rompe-se aneurisma, Kardec cai, o corpo tomba, a alma se levanta. Meus queridos irmãos, e vocês imaginem, né? Quem estava ali para receber Kardec? Provavelmente Dona Luísa do Ramel, sua mãe, sua avó, a pequena Luísa. Hoje a gente pode incluí-la aí nesse séquito maravilhoso. Seu papai que o abandonou, deve ter abraçado com lágrimas de arrependimento o campeão de Jesus, de volta à pátria espiritual. Mas claro que se encontrava ali. Se a gente sabe que ele veio receber Chico Xavier naquele desencarne de Chico, como é que ele não viria La Vérité, veio receber aquele a quem ele protegeu bem, muito de perto? Kardec, numa fase de dificuldades econômicas, pergunta ao Espírito de Verdade se ele o ajudaria. O Espírito de Verdade diz a Kardec: não te ajudar seria não te amar. Veja que coisa linda. Espírito de Verdade. Estava ali com o Espírito de Verdade, todos eles. Sócrates, Platão, Fenelon, Swedenborg, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Paulo Apóstolo, todos eles, aquela pleiade, né? Fantástica, que trabalhou com Kardec, e vão rumo ao infinito. Né? Infelizmente, temos que partir. Infelizmente, é uma missão extraordinária, né? Kardec dizia: se eu for-me embora, quem será meu sucessor? Os pedidos não se importam com isso. Kardec está lá, escreveu até o próprio punho, né, sobre a sua volta. Os espíritos disseram a ele que ele iria para o plano espiritual, demoraria pouco tempo e voltaria para completar a sua missão. Os espíritos, como quem não se preocupa, Kardec, né? Kardec até está de volta no final, no início do outro século. Kardec fez até um prospecto, né, para... Mas vejam bem, então, pessoal, Lemarie foi o coveiro do espiritismo na França. O responsável pela derrocada do espiritismo na França, né? Vocês viram o querido Charles Kemp, aquele homem maravilhoso, né? Um cavalheiro, né? Então, quando ele disse que o Lemarie se apropriou até da revista espírita. E o que é que acontece? O Charles Kemp disse isso em entrevista para nós. Quem quiser acessar, vá no meu canal. Porque sempre tem gente nova entrando e vendo as coisas e não viu anteriormente, né? Então, o que é que acontece? Lemarie acabou com o espiritismo na França. E vejam bem, logo naquele início, uma coisa que a gente tinha uma visão romântica, hoje a gente sabe, ele era tão comprometido que ele, junto com dois fotógrafos, Bourget e Firma, né, fraudaram fotos de espíritos e colocavam fantasmas das pessoas que desencarnaram junto dos parentes. Colocaram até junto de Dona Amélie Baudet, Allan Kardec. Querida Hermínio Miranda lança essa obra, Processo dos Espíritas, escrita em francês, o título, mas é em português, já, edição da FEB, de Madame Lemarie, Marina Lemarie. Dona Madame Marina Lemarie, Processo dos Espíritos. Então, Processo dos Espíritas, contando que Lemarie, claro, pessoal, Lemarie desmentiu, disse que não fez aquilo, né? Pediu ajuda. Dona Amélie Baudet foi com dever nobilíssimo, né? Foi lá tentar ajudá-lo, deu um depoimento favorável a Lemarie, né? Mas depois a gente sabe
A própria Amélie Boudet vai ser socorrida, tá, tirada por Leon Denis e Gabriel Delane da Sociedade Anônima de Espiritismo, por tudo que aquele grupo estava fazendo ali, né? Lemarie foi preso, né? Claro que o Hermínio não sabia, não havia as cartas de Kardec, não havia os documentos de Canuto, não havia nada. E o Hermínio faz uma verdadeira homenagem ao Lemarie como se ele fosse um herói. Ele não é um herói, isso não diminui em nada a obra do Hermínio, que é um tesouro de luz. Maravilhosa a obra do Hermínio Miranda, né? Não diminui em nada. Mas a gente aqui, a gente não pode dizer, olha, lê esse livro para saber quem foi Lemarie. A gente tem que explicar os fatos sobre os novos acontecimentos, contextualizá-lo. Né? Então, o Espiritismo, Kardec teve contato em vida com Luiz Olímpio Teles de Menezes, da Bahia. Ele queria lançar o primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco da Além Túmulo, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Né? Então, vejam bem. E Dona Amélie Boudet realmente volta ao plano espiritual. Imagine que reencontro, né? A doce Gabi. E como essa mulher, você vê as lutas de Amélie Boudet, Léon Bécot de Lumière, de Berthe Frotot. Berthe Frotot foi amiga de Kardec desencarna, ela faz a mudança com Dona Amélie Boudet, foi a confidente. E aí sim, essa a verdadeira médium que recebe mensagens de Kardec para sua esposa, Berthe Frotot. Léon Bécot de Lumière, pelo amor de Deus, procurem lá no blog, eu publiquei no blog, bota na pesquisa, né? Bota Berthe Frotot, vocês vão achar lá a obra, leiam a história viva do Espiritismo, tudo que a Amélie Boudet sofreu, essa mulher notável. E aí, pessoal, aqui estamos, né? E eu quero dizer um negócio a vocês. Analisando a obra de Kardec, eu quero dizer, hoje a gente vê esse grande Brasil espírita, né? A gente vê essa doutrina de imensa bondade que cobre numa mesma fraternidade uma multidão de indivíduos, de raças, né? Todos sobre uma mesma fraternidade. Allan Kardec, eu queria dizer uma coisa a vocês. E fica aqui a nossa reverência a Allan Kardec. E ele, querido irmão, porque eu sou espírita, tal qual Allan Kardec. Somos iguais a Kardec no ideal que nos inflama, no ideal que corre em nossas veias. Somos espíritas iguais. Mas a nossa reverência é pela sua grande evolução, a nossa quase nada, evolução ainda. Sua grande evolução. Então fica aqui o nosso preito de afeto, gratidão imorredora. Né? E eu quero encerrar aqui com um pensamento de um grande teatrólogo, porque eu acho que esse pensamento cai como uma luva em Allan Kardec. Né? Será a nossa prece final, o pensamento do grande Bertold Brecht. Então, digamos assim, obrigado, Jesus, nessa noite que homenageamos o notável mensageiro da terceira revelação. Nós queremos aqui repetir o pensamento de Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há aqueles que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há aqueles que lutam toda uma vida, esses são os imprescindíveis. Allan Kardec, um homem imprescindível na história da humanidade. E permita-me, Senhor, na minha pequenez, dizer que há espíritos que lutam várias vidas. Esses são mais imprescindíveis ainda. E aí se encontra também Allan Kardec, espírito que vem dignificando
em várias romagens evolutivas, sendo esse farol, esse achote de luz na escuridão do mundo, levando a todos nós na tua direção, na direção do mundo novo, da era nova. Viva Jesus, viva Allan Kardec. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Viva Allan Kardec. Muita paz.